falta de uma simples explicação, até mesmo de um corpo, paralisa a vida dos parentes de pessoas desaparecidas. Há quem diga que um dia após o outro, sentindo a falta do seu ente querido, é um passo rumo a um abismo emocional sem fim. A sensação da vinda de qualquer notícia ronda a vida a partir do momento do desaparecimento. Angústia, tristeza e a espera de pelo menos uma ligação que pode pôr fim ao sofrimento vivido. A cada hora, 8 pessoas desaparecem no Brasil. De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o estado de São Paulo lidera o número de casos. Uma pesquisa feita há 4 anos mostra que de 2007 a 2016 houve o registro de mais de 693 mil boletins de ocorrência, uma média de 190 por dia. Hoje o histórico continua aumentando, trazendo mais próximo ao ano de 2020. No ano de 2018, houve o registro de 24.368 desaparecidos no estado de São Paulo. Estamos aqui para compartilhar a dor da saudade, o desespero, mas além de tudo, compartilhar mais uma história, para que você tenha conhecimento e ajude a fazer a diferença para um assunto tão delicado. O fato de compartilhar histórias estimula a ação de mostrar o que o outro ainda não viu, chamar a atenção da sociedade e das autoridades, é colocar em pauta um assunto que em 1995 foi rejeitado pelos veículos de comunicação e hoje a facilidade das tecnologias permite ir além. E vamos além. Veja agora relatos reais de uma mãe que está em busca de seu filho. Ela mesma conta sua história e é nítido ver a saudade estampada em seus olhos. Para mim, me resta ficar com essa saudade, né, e esperança, muita esperança de encontrar ele. Pra gente se ver e matar saudades e falar, né, de novo quanto a gente se ama, porque o filho é minha razão de viver. Eu falo que ele é o meu presente de Deus, né? Eu sempre falo isso, que ele é o meu presente, que eu tive ele com muito amor e mesmo pobre, né? A gente sempre tentou dar as coisas para ele com muito amor, para que também ele não precisasse estar pedindo ou até indo para outros caminhos. Eu me chamo Ilza, sou mãe do João Carlos, moro em Atibaia. O João em casa. Era um menino assim que ele era tranquilão, né? Não era muito de falar. Ele era mais na dele, acho que era o jeito dele mesmo, né? Ser mais reservado. Quando era criança, não. Quando era criança, ele falava muito. Nossa, ele comprava carro para todo mundo. Ele, papai, mamãe, vou comprar um carro para a senhora, vou comprar um carro para papai. Aí o meu pai chegava em casa, que é um amor da minha vida também, mas Deus levou ele, né? Ele falava assim, eu vou comprar um carro para o senhor, era bem falante. E se chegasse em casa, ele era o homem da casa. Bem prosista mesmo, as pessoas se apaixonavam. Amava falar com ele. Ele
saiu apenas com a roupa do corpo, deixando os documentos, o carregador do celular, que ele não ficava sem o carregador. Aí levou só o celular, a garrafa de água e a mochila. Aí já não sei o que aconteceu, né? Ele também não me falou nada. Tipo, alguém ligou para ele foi encontrar com a pessoa, porque ao decorrer desse tempo todo, passado uns dias, a gente pedindo tanto para as câmeras, né, para alguém ajudar a gente. Aí o mercado lá, que eu morava em um bairro, e eles deram a câmera do mercado e mostra quando ele foi lá, comprou umas coisas. Ele comprou uma barra de chocolate, ele comprou um Danone, esse eu não vi, mas comprou, e comprou um refrigerante. E ele parece que bebeu uns 2 copos de refrigerante, dividiu o chocolate, ele sempre dividia comigo, a metade, sabe? E tava lá. E ele não tava, né? Então, a roupa dele que estava no mercado, ele tá em casa, a roupa, é como se ele tivesse tomado banho e trocou e saiu. E ele vestiu uma camiseta branca, que tem uma estampa de uma casa de cabeça para baixo, na árvore, que ele, acho que viu esse desenho, ele desenhou e pediu para fazer na camiseta. E um short, uma bermuda escura, meio que moletom assim, e um sapato. E um boné marrom. Saiu e até hoje não voltou, não deu notícias. Eu entrei em contato da hora que eu cheguei e estou até hoje nessa busca, né? Então é muito difícil para mim, como mãe, ter o meu filho assim desaparecido, por ser o único filho e por me ter dado tanto amor e eu sei que ele também tinha amor por mim, pro pai. E é muito doloroso, né? E desde então eu fico buscando por ele e pedindo ajuda, implorando até as autoridades para me ajudar, porque eles precisam de pistas e não tem nenhuma. Infelizmente, não tem nenhuma pista que possa levar até o meu filho. A gestação do meu filho. E essa foi assim, eu já falava, o filho da promessa, que não foi fácil para mim ficar grávida. Assim, mesmo que quando eu engravidei foi rápido, mas demorou um pouco. Foi a gravidez tranquila, né, suave, não tive muitos problemas não. Só no final que eu sentia umas dores fortes, né, porque sentia desejo de comer alguma coisa, às vezes não tinha logo, sentia dores fortes. Mas para ganhar ele, nossa, aí foi até os 9 meses, foi assim, os 7 meses foi tranquilo, depois começou essas dores, mas tudo ok. Quando foi para mim ganhar ele, foi só uma cólica. Eu senti uma cólica, tão tranquilo que nem dor me fez. Aí eu senti uma cólica, com essa cólica fui para a sala de parto. Foi normal, graças a Deus, e ganhei ele rapidinho também, quando nasceu bem, com saúde, nasceu com... Eu não me lembro mais o tamanho, mas o peso eu me lembro até hoje. Foi 3,250 kg. Aí o tamanho já não me consigo lembrar agora. Mas nasceu bem, graças a Deus. Só que depois que ele nasceu, passado alguns dias, ele ficou muito doentinho, né? Assim, que ele tinha um problema de resfriado. Qualquer água gelada, qualquer friozinho que vinha já ficava resfriado. Eu passava o tempo no hospital com ele. E passava o quê? Um mês bom, já adoecia, ficava 2, 3 semanas doente. Era assim. Mas depois que cresceu, ele ficou saudável, graças a Deus, não sentia mais resfriado. Era um menino totalmente saudável. Não era de estar em hospital, doente, não. E ele era assim, cheio de saúde, graças a Deus, era muito saudável. Ele, assim, num dia anterior, ele estava tranquilo, não aparentava problema algum. E eu até senti assim, uma dor
assim, no peito, que eu não tenho como explicar. E falei pra ele que eu estava sentindo, né? Eu senti uma coisa muito estranha, como se estivesse acontecendo alguma coisa, eu não sabia o que era. E ele falou, mãe, o que é? Aí eu falei, não sei. Aí eu falei, meu filho, pega uma água pra mim. Ele falou, coloca um pouco de açúcar. Aí eu falei, pode colocar, porque me acalmava, né? Aí ele trouxe água com açúcar gelado, tomei. Tudo bem. Fui dormir, aí depois ele veio, mãe, tá bem? Tô bem. No outro dia eu fui trabalhar, né? Levantei, eu trabalho, eu entro 1 hora, mas eu tinha que sair meio-dia de casa. E aí fui pro trabalho e ele ficou em casa. E nesse dia ele dormiu na sala, eu tinha ficado com ele na sala, assisti um filme, né? A gente conversou. E aí eu fui trabalhar, ele ficou, pedi para ele limpar a sala, porque como ele dormiu na sala e tal. Aí fui trabalhar sem ao menos saber o que estava acontecendo. Quando eu voltei, a casa estava limpa, mas meu filho não estava. E eu fico esperando por a justiça de Deus, né? Que Deus abençoe, que ele apareça, ou que alguém veja ele e entre em contato. E estou aqui esperando, né? E a vida sem meu filho é muito difícil, porque um filho é tudo para a mãe, né? Eu sonhei muito em ter o meu filho, sonhei muito, e ele era assim um menino muito bom, bem tranquilo, não era aquele menino de me dar trabalho, preocupações, vai pra balada, enche a cara, se embriaga, e ele não era assim. Então, mais ainda eu fico triste, porque como que uma pessoa tão tranquila some assim, sem deixar pistas, ou sem ninguém saber de nada, né? E tantos amigos que tinha, amigo assim, colega, né? E ninguém nesse dia sabe, viu ele ou conversou com ele sem um paradeiro. Ai, meu filho, se você assistir esse vídeo, a mãe está aqui de braços abertos e que você volte para casa. Não importa como você esteja, o que importa é que você é o meu filho e que eu te amo muito e que eu quero você de volta. Você é tudo, tudo na minha vida. Você sabe o quanto eu te amo, o quanto eu lutei por você, que eu quis muito você. E você é o meu presente. E você volta para casa, eu vou estar aqui te esperando. E volta logo, antes que quando você chegar a mãe não tá mais, tá? Que eu te amo demais. A história da Ilza foi destaque em vários portais de notícias e a família aguarda ansiosamente por uma resposta. Afinal, o que pode ter acontecido com João Carlos? Muitos pensamentos vêm à tona, mas a esperança de que breve ele vai aparecer se mantém viva. Os números não mentem. A quantidade de pessoas desaparecidas são milhares de famílias sem respostas, tentando de todas as formas encontrarem uma pista do paradeiro de alguém que faz falta em seus dias. Convido você a fazer parte de mais uma história. É isso mesmo, fazer parte, porque a partir do momento que você toma conhecimento de uma pessoa desaparecida, você se coloca na posição de contribuir, no compartilhar da notícia e na ajuda de amenizar a dor. E depois que ele sumiu, a gente começou por perder o equilíbrio, porque você fica surtada, você imagina
quem tá do outro lado acha que o desaparecimento é eu vou ali e daqui uns anos eu volto. Gente, não é. O desaparecimento, alguém morre, você enterrou. Você voltou do cemitério e fala, poxa, agora ela tá descansando. Ou ele tá descansando. E o desaparecimento não. Você não sabe o que aconteceu. Você não sabe onde a pessoa tá. Você fica sem rumo, sem direção. É uma coisa que você procura nos 4 cantos, mas você não sabe para onde você vai. Então você tenta ir para todos os lugares. Chega uma hora que você olha assim e fala, não aguento mais. Porque o começo é desgastante você fazer um boletim de ocorrência. É desgastante os policiais como te tratam. É desgastante você não ter uma direção, porque eles falam para você, tá na casa da namoradinha. Ele não é usuário? Porque se ele é usuário, a gente sabe onde procurar. Sinto falta de tudo, das brincadeiras, dos nossos passeios, dele ficar ali na janela, no vitrô, pedindo para fazer se eu já tinha feito bolo de chocolate. O Felipe saiu de casa numa terça-feira à noite para ir na casa de um colega, bem próximo aqui de casa. E ele foi até a casa do colega, chegou, ser visto lá na casa do colega e sumiu ele e o colega. Por volta de mais ou menos umas 9 horas da noite, 9h40, ele foi visto lá. E depois não foram mais vistos nenhum dos dois e nem a moto. Eles evaporaram, a palavra é essa. Não foram vistos por ninguém aqui na Vila Natal. Se você olhar, ano passado foi 82 mil pessoas que desapareceram. Em São Paulo foram 24 mil e poucas. São 24 mil, gente, não é 24 pessoas. Será que essas famílias não têm direito para nada? Elas só têm o direito de fazer. Elas não têm nada que ajude a mudar essa estatística. Não tem uma pessoa que enxergue que um ser humano que desapareceu, não importa o que ele aconteceu. Ele pode ter perdido a memória, ele pode ter sido atropelado, ele pode ter sido morto. Mas se interligar hospital, IML, delegacia, presídio, tudo, não vai achar? Se você tem um carro, ele é roubado, você faz um boletim de ocorrência, encontrei ele lá na Bahia. Por que o ser humano não pode fazer a mesma coisa? Não tem importância uma vida? Para o Estado, uma vida não vale nada? Quando eu digo para o Estado, porque eu acho que é o principal a lembrar que nós estamos falando de vida. Quer dizer que um carro é mais importante do que uma vida? Se você vai para um hospital, que nem semana passada teve a irmã de um menino que está desaparecido, do Alisson, ela disse que teve uma colega que estava procurando o filho, 8 anos e 3 meses, se eu não me engano, ele estava preso, impossibilitado de fazer uma ligação, de avisar a família, porque mudou o pessoal dali daquele lugar, ele foi encontrado. Peraí, não é uma palhaçada? Como é que você fica preso num lugar onde seu direito é tirado? Porque você tem o direito. Cadê? Nós somos órfãos. Somos nós que procuramos, somos nós que sofremos, somos nós que gastamos. E somos nós que ficamos sozinhos. É isso E é revoltante, sabe? É muito revoltante. Porque se
você pular o muro do vizinho, ele tem o direito de chamar a polícia para você, que você invadiu. Mas se seu filho sumiu, você fica aí, procure. Você procure. Você se vire. E você não tem resposta. É como se... E com essa, dos 8 anos da pessoa presa, eu fiquei assim, com a esperança maior de que meu filho tá vivo. Porque em algum lugar ele tá. Se o cara ficou 8 anos preso e disse que chegou em casa, todo mundo... E ele estava sendo procurado como desaparecido. Aí você vê. É engraçado, né? As autoridades que deveriam te dar o direito te roubam. Porque isso pra mim é roubo. E você olha pros 4 cantos que você tá só. Nesses 4 anos, tirando a história das ONGs, os lugares aonde eu fui, que eu te disse, eu conheci várias pessoas que nos apoiam, nos acolhem também. Muitas das vezes você sai e você não tem o dinheiro, você vai de carona, você dorme no banco da praça, numa rodoviária, como eu já fiz. E ali você encontra pessoas boas, que te ajudam, que ajudam a divulgar a foto do seu filho. E as pessoas que trabalham, que fazem um trabalho que nem vocês fazem, que divulgam, que levam para as redes sociais a foto dos nossos filhos, fazem um trabalho de como é que eu posso dizer, de divulgação junto com a gente. O nosso apoio é esse. Que temos, eu garanto para você que se você falar com 10 mil mães, no grupo de 24 mil que tem durante todos os anos, você vai ver que a história é a mesma. Não se tem apoio de nada, nem de ninguém. Se tem só as doenças, o desequilíbrio. Eu sempre falo, eu tenho 50% de certeza de que meu filho está vivo e 50% que ele não está. Eu não peso 51 para nenhum lado. Porém, os 50% que ele está vivo, eu acredito e me seguro nisso. Porque se eu for olhar para os 50% que eu acho que ele está morto, não sei o que vai acontecer. Porque o meu cérebro não trabalha, né? Ele não consegue o raciocínio de que ele pode estar morto. Aí quando você vê, que nem teve esse cemitério aí que acharam 8 ossadas, mas tem várias ainda que estão procurando no meio desse lugar, desse cemitério, né? Meu filho pode estar lá, porque é aqui próximo. Meu filho pode estar lá e de várias outras pessoas que têm os desaparecidos aqui, pro lado da Zona Sul. Bom, se ele estiver assistindo, a única mensagem que eu deixaria para ele é que ele sabe a mãe dele quem é, como é, sabe que eu não parei até hoje de procurar ele e que estou procurando e que ele ache o caminho de volta, que não tenha medo de nada nem de ninguém e ele lembre que aqui ele tem pai, mãe, irmãos, todo mundo esperando por ele e para ajudar ele no que for preciso. Não tenha medo. Volte para casa. Estamos aqui. E eu na batalha para te encontrar. Lucineide é mais uma mãe, no meio de tantas procurando respostas. Por ano, no Brasil são registrados em média 50 mil casos de desaparecimento de crianças e adolescentes. E o dado ainda revela que em São Paulo desaparecem 23 crianças por dia.
Foi nesse cenário que Ivanise deu início a um dos maiores movimentos de busca por filhos desaparecidos no Brasil. Após o desaparecimento da filha de 13 anos, Ivanise reuniu aqui, nas escadarias da Praça da Sé, mais de 100 mulheres para tentar descobrir o que aconteceu com a jovem e outras crianças. A União das Mulheres tornou um movimento conhecido como Mães da Sé e deu nome à associação que atua há 26 anos na busca por crianças e adolescentes desaparecidos. E lembra que em 1995 era tudo tão difícil. Hoje, a associação conta com as redes sociais como principal ferramenta de trabalho. Eu não diria uma mulher guerreira. Eu diria que eu transformei a minha dor numa luta. Não só pela minha filha, mas por mais de 11 mil pessoas, mães, mais de 11 mil mães que já passaram pela minha vida ao longo desses quase 25 anos de trabalho. A esperança é o que nos mantém viva, né? Como mãe, eu não posso desistir do bem mais precioso que Deus me deu, que é minha filha, né? Porque ser mãe é uma dádiva. Ser mãe, eu penso que Deus ele foi muito sábio quando Ele nos deu a maternidade. Ele sabia do que nós éramos capazes de suportar pelos nossos filhos. Então, a esperança é o combustível que nos mantém de pé. O projeto Mães da Sé, ele nasceu 3 meses após o desaparecimento da minha filha. Quando ela desapareceu, durante 3 meses eu fiz uma busca solitária por ela. Porque há 25 anos atrás não se falava sobre a causa do desaparecimento, né? Ele era um fenômeno que ninguém tinha conhecimento desse fato. E eu lembro que eu bati nas portas de todas as emissoras de televisão, de rádios, jornais, e eu ouvi por unanimidade: senhora, esse assunto não está em pauta. E aí um dia, uma amiga minha de faculdade me ligou e disse: eu vi numa revista que tem uma ONG no Rio que cadastra mães de filhos desaparecidos. E me deu o telefone e eu liguei lá e cadastrei minha filha. Eu fui procurada por 2 jornalistas de 2 grandes jornais de circulação de São Paulo. E aí elas me perguntavam como foi que eu fui parar na novela. Tanto eu como a Vera fomos procuradas. E aí eu aproveitei aquela oportunidade que eu nunca tinha tido e eu fiz um desabafo. Eu falei do descaso, sabe, da minha luta solitária, que eu procurava pela minha filha e passava as informações para os investigadores que cuidavam do caso dela, entendeu? Eu fiz um desabafo e no último parágrafo da minha entrevista eu coloquei que se alguém estivesse passando pela mesma situação que eu e quisesse me ligar, deixei o meu telefone à disposição. Eu não sei se foi a melhor ou a pior coisa que eu fiz.
Só posso te dizer que no dia seguinte eu acordei por volta das 8 horas da manhã com o telefone tocando. E não parou mais até hoje. Eram mães, eram pai, eram irmãos, era filho procurando a mãe, era jornais, revista, rádios. Você entendeu? Tanto que no dia seguinte eu estava num programa de televisão, desses programas de domingo à tarde. E aí aquelas pessoas me perguntavam, todas as pessoas que ligavam, eu anotava o nome e o telefone. E eu explicava para elas como fazer o cartaz do seu desaparecido, né? E todas as pessoas que me ligavam, elas me perguntavam aonde e quando me encontrar. E eu sempre vi a Praça da Sé como sendo palco de grandes atos e reivindicação da sociedade civil, porque nos anos 90 era na Praça da Sé que tinha as grandes manifestações da sociedade civil, manifestações políticas. Hoje, depois de um certo tempo, as pessoas migraram para a Avenida Paulista. Mas nos anos 90, era na Praça da Sé que acontecia os grandes atos e reivindicação da sociedade como um todo, né? E eu resolvi me encontrar com aquelas mães nas escadarias da Catedral da Sé. Porque as mães no Rio, elas se reuniam nas escadarias da Cinelândia. E no dia 31 de março de 96, quando eu cheguei na Praça da Sé, por volta das 9 horas da manhã, já tinha mais de 100 pessoas ali. De longe, era uma cena até que bonita, mas quando você chegava perto, você via estampado no rosto de cada uma daquelas mães o sofrimento. O que nos mantém viva é a esperança, né? E a minha vida acabou, Deus acabou me dando uma família. Quando eu vivia a minha luta e a minha busca isoladamente, como eu já falei anteriormente, eu cheguei à beira da loucura. A partir do momento em que eu me juntei a essas mulheres e comecei a compartilhar da mesma dor que elas, eu fui aprendendo com elas que eu não estava mais sozinha. E eu descobri o tamanho da fragilidade dessas mães, que na sua maioria são totalmente desconhecedoras de seus direitos. São mães que tem algumas que me chamam de mães. São mães que chegam numa delegacia e, ao invés de serem tratadas com respeito, com dignidade, de serem acolhidas, são tratadas de forma desrespeitosa, discriminatória, entendeu? E essas mulheres, quando batem na minha porta, elas já passaram por todo tipo de humilhação, de abandono, de constrangimento. Então elas buscam aqui o seu último fio de esperança. Eu não falo para nenhuma mãe, eu vou encontrar o seu filho. Porque se eu fizesse isso, eu estaria sendo desonesta. Mas eu dou um ombro amigo para ela chorar, eu dou o colo se precisar. Porque o que elas precisam é de alguém que dê atenção para elas. E muitas vezes elas falam para mim, fala para mim como é que você consegue viver tanto tempo sem a sua filha. E aí eu falo para ela, sabe como foi que eu aprendi? Com vocês. Então, essas mulheres, elas fazem parte da minha vida, elas fazem parte da minha história. Né? Deus acabou me dando uma família. Então, somos irmanadas pelo mesmo objetivo, que é encontrar os nossos filhos, pela mesma dor, que é a dor da perda, pela mesma esperança
que é de encontrar uma resposta, seja ela negativa ou positiva, e pelo mesmo amor, que é o amor de mãe, que ele é diferente do de todo mundo. Não pense que é fácil. Tem dias que você fraqueja, né? Você fala assim, eu vou só citar um exemplo. Quando eu encontro uma pessoa, depois de muitos anos, que a mãe não vê, aí eu fico me perguntando, meu Deus, e quando é que vai chegar a minha vez? Quando que vai chegar meu dia? Mas eu tive que aprender que o meu tempo é diferente do tempo de Deus. E assim a gente vai sobrevivendo um dia de cada vez. Tem dias que nós estamos mais fortes, tem dias que estamos mais fragilizadas. Essas épocas de finais de ano são épocas que mexem muito com o nosso emocional, né? Para mim, se eu pudesse, eu apagava o mês de dezembro do calendário, mas eu não posso fazer isso, porque o mês de dezembro é o pior mês do ano para mim. Mas eu mantenho acesa a chama da esperança de um reencontro único, mesmo sem saber o dia e a hora que ele possa acontecer. O dia que eu perder a esperança, eu morro. Como mãe, a gente não pode desistir dos nossos filhos, até porque eles hoje só têm nós somos porta-vozes deles, né? Eles não estão aqui nem para se defender, né? Os nossos filhos são tratados de uma forma muito indiferente, né? É como se eles fossem invisíveis aos olhos da sociedade e aos olhos do Estado e do poder público. Então, nós não podemos desistir, até porque nesse momento ele só tem a nós. E como mãe, nós não podemos desistir dos nossos filhos, né? A luta é árdua, mas a gente não pode parar enquanto a gente não encontrar uma resposta. Vamos continuar caminhando de mãos dadas, entendeu? E até um dia que a gente consiga encontrar uma resposta, seja ela qual for. O que nós queremos é acabar, é quebrar esse silêncio, porque é isso que nos mata, aos pouquinhos. A dor da incerteza é o que vai nos matando. Nós vivemos um luto inacabado. Nós sofremos de uma doença que não tem remédio, de uma dor, sabe, que não, de uma ferida que não cicatriza. Mas temos que continuar sobrevivendo em busca de uma resposta. Não podemos desistir. Desistir é a palavra que não existe no nosso vocabulário.
trabalho da associação já localizou mais de 5.000 pessoas pelo país. Seu banco de dados possui mais de 11.000 cadastros. Pensar que este lugar fez história a partir de 31 de março de 1996. Para a Associação Mães da Sé, cada vitória aumenta a esperança. É ser agente de transformação da sociedade através da promoção de valores humanos universais como solidariedade, dignidade, fraternidade e respeito. Mães da Sé, procura-se, acreditamos no reencontro.